dos frutos, evidentemente, dessa prática. E o que é que temos que fazer em função do que está acontecendo? É simples. Se você for falar em programa de revitalização do Rio São Francisco, não tem muito o que discutir. O que é que o Rio precisa? Precisa de recarga de aquíferos, recuperação de matas ciliares, combate aos processos de erosão, né? Combate ao assoreamento do leito do rio, que depende muito, evidentemente, da proteção dos seus ativos florestais, não é? Combate à poluição, porque você tem uma equação aí que não pode ser dissociada, ou seja, não pode ser dissociada a quantidade da qualidade da água. Se você trabalha para ter mais quantidade, é importante também você estar de olho na qualidade, porque é um fantasma que você não pode despertar. Até hoje, as políticas regulatórias das vazões do Rio São Francisco estão todas fixadas no polo da produção de mais quantidade. E olhe lá, e muito mal. Mas a questão da qualidade é fundamental. Pois então, a situação do saneamento básico no Rio São Francisco, nos seus municípios e na sua calha principal, é absolutamente aterradora. Aterradora. E o comitê está provando que não precisa de muita coisa para você resolver essa questão. O nosso comitê arrecada algo em torno de 22 milhões de reais por ano. Não é dinheiro público nem do Tesouro Nacional. É dinheiro pago pelos usuários da água. E este é que é o caráter novo e revolucionário do comitê, que é uma organização de novo tipo. E esse dinheiro está sendo aplicado porque quem determina a aplicação do dinheiro são as 62 instituições que fazem parte do colegiado do comitê. Pois bem, com esse dinheirinho, nós vamos entregar, né, já entregamos uma parte, vamos entregar outra, 70 planos municipais de saneamento básico. Hoje o Comitê de São Francisco é o maior investidor em planos municipais de saneamento básico, não é, dentro da bacia do São Francisco. O desafio agora, evidentemente, é que esses planos possam ser executados, mas agora o município tem um instrumento para ir atrás do Ministério das Cidades, da FUNASA, do Ministério da Integração, dos bancos, da SUDENE, onde for. Acabamos de fazer um termo de cooperação com a SUDENE, né, de cooperação técnica e tal. É um dos objetivos do comitê, de fato, criar parcerias, e nós queremos que os 70 planos agora saiam do papel para finalmente a gente ter uma situação defensável. É possível fazer isso. Não custa esse dinheirama todo. Ao contrário, é um dinheiro que se paga. Saneamento básico, se você fizer no país inteiro, vai reduzir em 50% os gastos com a saúde pública. Todo mundo sabe disso. É barro, cimento, é tijolo. E emprega mão de obra. Então não há sentido que esse país não tenha já 100% do seu saneamento básico concluído. Porque isso tem retorno. Então estamos falando de coisas aqui que têm retorno imediato do ponto de vista do desenvolvimento. E a gente tem que ficar de olho do porquê essas coisas de fato são tão simples, mas nunca acontecem. Essa é que é a questão que merece reflexão. Quais são os grandes desafios além desses da revitalização e da requalificação hidroambiental? São coisas de maior profundidade. Eu sei que todos estamos envolvidos aqui, principalmente, organizações sindicais, na luta pelo dia a dia, pelo salário, pelas condições de trabalho. Isso é natural, esse é o papel, evidentemente, dessas organizações. Mas tem uma coisa que se chama direitos mais difusos da população, que são importantes também. Então, na discussão disso aqui, nós temos coisas de fundo que nessa agitação política toda desaparecem do cenário, principalmente do cenário das nossas discussões quando temos eleição presidencial. E esse ano vamos ter mais uma eleição de governadores, de presidentes, de senadores e tal, onde questões de fundo não estarão em debate. Mas aqui na questão da água, a gente não pode perder isso de vista. Então, o que é que nós precisamos fazer hoje no São Francisco? Imediatamente trabalhar para a mudança das grandes matrizes
da bacia do São Francisco. Uma delas é a matriz energética, a outra, sobretudo, é a matriz agrícola. Na matriz energética, é preciso compreender que o Rio São Francisco já esgotou todo o seu potencial para a produção de energia hidrelétrica. Se vocês forem aqui na barragem de Xingó, tem lá 6, né, tem 4 turbinas, mais 2 que estão lá abandonadas. Por quê? Porque não tem água suficiente para você fazer geração. Ela está trabalhando com apenas uma turbina. Três Marias está trabalhando também com um número reduzido de turbinas, e todas as usinas da cascata do São Francisco. Porque o Rio São Francisco já foi esgotado como fonte para geração de energia hidrelétrica. A luta do comitê hoje é exatamente para mudar a vocação dos nossos grandes reservatórios, que devem passar cada vez mais a serem reservatórios para uso múltiplo e menos para geração de energia. Já estamos conseguindo isso pouco a pouco. Recentemente, o comitê conseguiu, da Agência Nacional de Águas, do Operador Nacional do Sistema Hidrelétrico e dos outros parceiros desse contexto todo, que nós fizéssemos uma nova, digamos assim, concepção para as regras de operação dos reservatórios. E agora nós temos regras mais claras para os tempos favoráveis e para os tempos adversos, mas todos saberão disso. Porque atualmente, inclusive os usos da água, para aqueles que fazem uso consultivo, sobretudo para a agricultura, às quartas-feiras ninguém tira mais água na calha do São Francisco. Até para poder ajudar na administração dessa crise. E nesse contexto hoje todos estão envolvidos, inclusive as pessoas aqui da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. A questão da transposição foi extremamente polêmica. O nosso comitê foi crítico do projeto. Não do projeto em si, mas da rapidez, do assodamento como esse projeto foi imaginado. Não poderia dar outro resultado senão o que está aí. Os canais estão sendo concluídos, mas os desafios para fazer funcionar isso ainda são muito grandes, e a conta que vem para pagar também. É evidente que o comitê não vai ficar olhando pelo retrovisor. Houve aquela discussão, uma tentativa de amadurecer mais o projeto, de torná-lo mais eficiente, de retorno mais rápido. Mas hoje não adianta, já foram gastos 10 bilhões em 2 grandes canais que têm capacidade máxima para carregar 127 metros cúbicos por segundo, mas que está praticamente condenado a apenas usar 26 metros cúbicos por segundo das vazões do Rio São Francisco. Conforme os termos da outorga, só vai poder ir além disso quando o volume útil do reservatório de Sobradinho estiver acima de 94%. Hoje está com 33%. E a gente bota as mãos para o céu, porque foi um período úmido mais favorável. Porque de 2013 para cá ele tem oscilado, tem chegado inclusive quase a zero. Não ingressou no volume morto, porque, por proposta do comitê, criamos um fórum de acompanhamento da crise, com todos esses atores da bacia, e estamos conseguindo navegar até aqui. Porque a crise é grande. Então, aquilo que dividiu o Nordeste hoje pode unificar. É o que eu digo para todos os usuários ribeirinhos e para a população da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Vocês agora fazem parte da grande família do São Francisco, tanto para o ônus como também para o bônus. Então, passou aquele momento, não adianta mais voltar atrás, reconceber a obra, nada disso. O que se trata agora é de enfrentar os problemas da obra, que vai custar 500 milhões para poder ser, digamos assim, administrada, isso principalmente em termos do custo da energia hidrelétrica, mas evidentemente, se quisermos ter água aqui da transposição, e que as coisas andem rápido, é preciso tratar agora da revitalização. Porque o que foi nos dito lá na bacia é de que cada centavo que viesse para o projeto da revitalização, iria 1 centavo para a revitalização. Só que o centavo da revitalização anda por aí, ninguém sabe aonde. E cria problemas, cria.
Porque, em função da administração da crise, a vazão de efluente a partir de Sobradinho hoje é de 600 metros cúbicos por segundo. E lá no Baixo São Francisco, depois de Xingó, é de 550. As pessoas estão bebendo água salgada lá em Piaçabuçu. E do outro lado, em Brejo Grande, em Sergipe, também. Felizmente, o nosso comitê está ajudando, evidente, com recursos da água, a entregar para a Companhia de Abastecimento de Alagoas um tanque pulmão que vai regularizar o abastecimento de água saudável. É urgente. E essa é a proposta do comitê, e eu vou dizer isso agora, dia 24, que vai ter uma reunião do Conselho Gestor da Revitalização, vai estar lá o presidente da República, os governadores dos estados, o comitê. Eu vou propor que nos 2 canais, leste e norte, se crie uma organização semelhante ao comitê de bacia, não pode ser comitê de bacia porque não é rio, são canais, para que o poder público possa interagir com os usuários da água e com a população para administrar aquilo ali. Porque está saindo 9 metros aqui de Itaparica, só está chegando em Boqueirão aqui, lá no Rio Grande do Norte, 3 metros e às vezes 1,5. E o problema de Campina Grande está resolvido, digamos assim, temporariamente, porque choveu no Paraíba. Mas logo, logo a situação de escassez vai voltar e vai ter que ser administrada ali, porque grande parte da água está evaporando, são mais de 100 quilômetros, e está sendo desviada e ainda tem problemas de todo tipo, porque a transposição não terminou, gente. Foram 10 bilhões para os canais, mas você ainda vai ter que fazer as obras complementares, fazer chegar essas obras a mais de 300 municípios, tratar a água, chegar a todo essa rede, se você quiser construir, porque imaginaram uma solução linear para um problema que é espacial. Então agora vamos ter que resolver os desafios. Então são grandes, mas vamos fazê-lo conjunto, e o comitê, evidentemente, vai participar disso de forma propositiva. Mas os grandes problemas que estamos enfrentando aqui, eles estão ocorrendo, para concluir aqui a minha fala, é lá no oeste da Bahia. Porque se a gente não ficar de olho na necessidade, de fato, de administrar a água naquela região, não vai ter água nem para o Baixo São Francisco, nem para Alagoas, nem para Sergipe, nem para Pernambuco, muito menos aqui para o Nordeste Setentrional. Não podemos fazer o que fazíamos em 1500, que a gente trocava pau-brasil por bugiganga. Nós estamos exportando solo e água e ativos naturais de grande valor para alimentar boi e vaca lá na Europa. E na China agora, que é um mercado de quase 1,5 bilhão de pessoas, e da Índia também. A troco de banana. Vão ficar os desertos aqui se a gente não colocar o olho nessa questão. É o que vai sobrar para esse país. E para terminar, de fato, o que é que o comitê está propondo? Um pacto das águas. O Pacto das Águas é, sobretudo, definição da vazão de entrega dos grandes afluentes de Minas e da Bahia à calha do São Francisco. Quanto é que o Rio das Velhas vai entregar, quanto é que o Paraopeba vai entregar, quanto é que o Paracatu vai entregar. Só que o pobre do Paracatu, que é o maior afluente de todas, as pessoas já estão atravessando ele a pé. O Paracatu, lá em Minas Gerais. Então a gente precisa saber quanta água Minas Gerais vai entregar e quanta água a Bahia vai entregar, porque Pernambuco não tem água nenhuma para entregar. Alagoas só tem o Rio Piauí, que é já na Foz. E Sergipe não tem nenhum perene para entregar nada ao São Francisco. Então isso é um grande pacto. O que o comitê quer é que os governadores, e o presidente, a União e os estados façam um grande pacto com o comitê para definir essas vazões de entrega e a mudança da matriz energética. Precisamos usar a matriz da energia solar e da energia eólica para reequilibrar isso, e da matriz agrícola. E o segundo pacto é o pacto da legalidade. Os estados precisam implementar os instrumentos da gestão hídrica. E é o que os instrumentos? É enquadramento dos rios, para que a gente saiba qual é a qualidade que a gente quer de cada rio. É a cobrança pelo uso da água, que ninguém cobra.
Ninguém paga pela água, sobretudo os grandes empreendimentos industriais, agrícolas, que você não pagam nada pela água bruta. Precisamos ter ciência para conhecer o potencial dos nossos aquíferos. Querem na Bahia dar outorga até pelo telefone, que é um absurdo. Outorga não é alvará de quiosque de vender salsicha. Não é. Então tem que ter investimento em recursos hídricos. E aqui eu posso dizer que de todo o ciclo de governo do Brasil, da ditadura para cá, nenhum governo teve preocupação com isso, porque passa ao largo. Então nós precisamos, essa discussão, ela é transversal para todos. A questão do meio ambiente, dos recursos hídricos, é uma questão estratégica para esse país. Absolutamente estratégica. E neste debate que nós vamos iniciar, é preciso arrancar o compromisso de cada candidato a deputado, senador, governador, presidente, o que seja, sobre o que é que vai fazer acerca desses assuntos que vão estourar daqui a 10, 20, 30 anos nesse país, se a gente não cuidar. Porque agora a seca não é só aqui não, é lá no Paraíba do Sul, é em todo o país. Essa coisa está se dando e é muito grave. E, finalmente, além do Pacto da Legalidade, que é o estabelecimento desses instrumentos de gestão hídrica, o último pacto é o da revitalização. Porque a revitalização, de fato, não saiu do papel. O único dinheiro que teremos agora, em 2018, é o da conversão de multas, porque, finalmente, o IBAMA vai conseguir, através de um arranjo que foi feito de conversão de multas, que a Petrobras, que é a maior devedora em multas ambientais, deposite de início 380 milhões, se eu não me engano, que vão ser depositados na Caixa Econômica, e não é um dinheiro público, continua sendo privado, e a partir daí organizações civis poderão apresentar, através de edital, projetos para fazer essas coisas simples que estamos falando aqui, recuperação de nascentes, recarga de aquíferos, etc. Esse é o único dinheiro que está em vista. E, finalmente, para não tocar fogo aqui na reunião, estão prometendo mais 300 milhões pela privatização da Eletrobras. Mas é mais um negócio feito a toque de caixa. Porque no Brasil tudo é a toque de caixa para ninguém ter tempo de pensar muito no que vai ocorrer. Então essa questão precisa ser... Agora, isso é a cereja do bolo. Estão dizendo, não, vai ter 300 milhões e o Carlos Aleluia, que é baiano, está dizendo que quer criar uma agência de desenvolvimento para usar esses 300 milhões. Então a farsa já começa por aí. Nós já temos uma agência que é a do próprio comitê, mas a gente não quer esses 300 milhões que não vão resolver o problema da revitalização. É preciso se aprofundar sobre esse tema, porque ele está ligado a uma outra aventura que querem fazer, que é a transposição do Tocantins para o São Francisco. Aí já iriam mais 7 bilhões, é outra obra, dessas obras que as empreiteiras adoram, e nós não vamos resolver o problema do São Francisco criando outro por Tocantins. Porque se a gente for resolver os nossos problemas de escassez hídrica, pensando cada vez que tiver um problema fazer uma transposição, qualquer dia desses vamos encontrar os argentinos e os uruguaios no meio do caminho, porque eles estão querendo uma transposição daqui e nós vamos querer uma transposição de lá. Só que, mestre, acabaram as transposições, vamos chegar a essa situação. Então não é por aí. O que o São Francisco precisa é de gestão sustentável de recursos hídricos. E aqui, para encerrar, vocês aqui do banco são operadores de todo esse processo. É muito interessante que vocês se empenhem no conhecimento. Eu trouxe aqui vários exemplares do nosso plano de recursos hídricos. Gastamos 8 milhões e meio para fazer esse plano. Ouvimos 6 mil pessoas. Fizemos contato com todos os segmentos, com o agronegócio, com a agricultura familiar, com os médios produtores, com a navegação, com os pescadores artesanais, com a mineração, com a indústria, porque o comitê, toda a sociedade brasileira está lá representada, a União, os estados, os municípios, a academia, os sindicatos, todos estão nesse contexto. E o comitê, então, constrói uma nova lógica dentro do país, que é a lógica, evidentemente, de você construir consensos, de você intermediar os conflitos. O comitê também é a primeira instância para a solução dos conflitos pela água, visando uma outra construção da sociedade.
né? Todas as formas de organização dessa sociedade que vocês conhecem, e eu também, estão ficando completamente obsoletas. Estamos numa nova base tecnológica, a sociedade da comunicação. O futuro vai tornar muita coisa obsoleta, não só aqui, mas como no mundo inteiro, e, portanto, hoje uma regra de ouro: o poder público sozinho não vai resolver nenhuma das grandes crises, nem do Brasil, nem em lugar nenhum da Terra, se não der as mãos aos agentes da economia, à sociedade civil, para, no meio dos conflitos, encontrar consensos e soluções para uma questão que é do interesse de todos. Muito obrigado.